Olá, eu me chamo Arthur e eu sou o idealizador da Concuca. Eu resolvi fazer esse vídeo para todos os nossos representantes e lojistas parceiros perante o que a gente tem encarado agora com o Covid-19, o coronavírus. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de informar é que eu estou gravando esse vídeo da minha casa, e isso porque, de uma maneira muito rápida, a gente teve que se reestruturar dentro da Concuca, toda a nossa equipe teve que se reestruturar para a gente conseguir passar por esse cenário de uma maneira menos difícil, digamos assim, ou menos complexa. Então a gente tentou achar estratégias que a gente pudesse trabalhar da nossa casa para que todos nós estivéssemos protegidos. Afinal de contas, eu, responsável pela nossa equipe, entendo que é muito importante, como empresário, como gestor dela, proteger os nossos funcionários e proteger a nossa equipe, mas ao mesmo tempo a gente sempre fica com aquela dúvida de como é que a gente vai prosseguir com isso. Afinal de contas, a gente tem contas para pagar, a gente tem toda uma empresa para gerir e, principalmente, a segurança dos nossos funcionários em termos econômicos, elas estão relacionadas com o fato de como está a estabilidade financeira da empresa, né? Então, na Concuca a gente conseguiu reorganizar de uma maneira que a gente pudesse, então, continuar trabalhando, mesmo que da nossa casa. É claro que a gente trabalha com produtos físicos, assim como você, nosso cliente. Afinal de contas, o nosso produto é o mesmo seu produto. Porém, a gente teve que diminuir algumas áreas dentro da empresa e, ao mesmo tempo, pegar e rearranjar esse pessoal que estava dentro dessa área para fazer outras coisas. O que eu estou querendo dizer é que, sempre numa crise, a gente vai ter que buscar novas alternativas para nós nos readaptarmos, pelo menos por um período, para que a gente tenha sucesso e a gente consiga passar por esses desafios de uma maneira mais estável, eu diria. Para muitos de vocês não é novidade que a Concuca ela surgiu da Gugu Dadá. E eu tive o imenso prazer de ter como experiência lá dentro, tudo que eu vivi lá dentro, e ao mesmo tempo conviver com uma mulher que eu considero maravilhosa, porque ela é uma ótima empresária. E uma das coisas que ela me passou foi que nos momentos de crise são os momentos que nós temos a maior oportunidade para crescer. Então, eu convido todos vocês a pensarem dessa forma. É claro que no momento de crise as coisas elas ficam mais difíceis, as decisões elas ficam mais pesadas de serem feitas, mas acima de tudo a gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter força para colocar em prática esse planejamento e ao mesmo tempo disciplina, e a gente tem que acreditar que esse planejamento vai funcionar. E eu sempre vi, desde que a gente abriu a Gugu Dadá na época, como uma loja que muitos de vocês já conhecem, a gente passou por muitas crises e muitas transformações no mercado. E realmente todas essas transformações que nós passamos, nós tentamos extrair o melhor que ela tinha. E a partir disso a gente sempre conseguiu crescer durante a crise. E é claro que para muitos não vão conseguir achar alternativas para crescer na crise. Alguns só vão conseguir ficar estáveis na crise, alguns vão ter alguns recessos econômicos dentro da empresa devido à crise. Mas o mais importante é que a gente consiga estabelecer um planejamento para conseguir colocar em prática esse planejamento através da nossa disciplina e foco, para que a gente consiga passar por ela. Então, da mesma forma que eu reorganizei todos os setores da empresa para que todos os funcionários permanecessem ocupados, para que todos nós tivéssemos coisas para fazer. E mesmo que a gente não esteja faturando muitas coisas, a gente não está entregando muitas mercadorias por causa do fechamento da empresa e todo mundo está trabalhando em casa. Alguma coisa ou outra eu ainda estou conseguindo ir na empresa, porque eu moro muito perto de onde eu trabalho, da Concuca, dá aproximadamente 2 quadras, então qualquer coisa eu consigo ir lá. Mas foi todo um rearranjo que nós tivemos que fazer para que isso funcionasse. Então, sim, é possível a gente achar estratégias para conseguir atender os nossos clientes, para conseguir executar os processos internos dentro da empresa, ou até mesmo para colocar em prática coisas que normalmente a gente não consegue colocar em prática. Então, aquele planejamento que você tem para executar algo dentro da sua empresa que você não consegue, aproveita este período para que você consiga colocar em prática isso que você quer dentro da sua empresa. Aqui na Concuca a gente sempre buscou informações para a gente entender melhor o mercado, para entender melhor as transformações que estão acontecendo. Afinal de contas, a Concuca ela já nasceu num processo de mudança dentro do mercado e dentro dos hábitos de consumo das pessoas. E uma das coisas que a gente sempre bate na tecla é que o mercado está mudando, os consumidores estão diferentes. Quem tem loja há mais de 10 anos
vai entender o que eu estou dizendo, porque há 12 anos atrás o consumo era totalmente diferente. Os motivos pelos quais as pessoas compravam roupa de bebê infantil era totalmente diferente. Hoje em dia as pessoas elas têm um consumo muito mais consciente. Os nossos clientes eles estão muito mais seletivos, eles estão pensando muito antes de comprar, porque as compras elas são feitas principalmente com um cunho muito mais utilitário do que se tinha dentro dos hábitos de consumo naquela época. Então, há sim uma mudança no mercado. E o que eu posso dizer para vocês é que essa mudança e essa alteração no mercado ela não muda de rumo com tudo o que está acontecendo. Muito pelo contrário, ela apenas acelera, né, na verdade, no mesmo rumo. Então, toda essa ideia de que o consumidor ele pensa mais sobre a compra, toda essa ideia do capitalismo consciente, toda essa ideia em termos de que a gente está poupando mais em algumas áreas para gastar mais em outras, mas ao mesmo tempo a gente não abre mão da qualidade, porque isso já é visto como um produto melhor, ele acaba sendo muitas vezes mais barato, né? Então é o custo-benefício que fala mais alto. E a gente sempre fala sobre isso. E isso vai cada vez mais vigorar, né? Então eu, sendo o idealizador da marca e a pessoa que está por trás do desenvolvimento das peças e das pesquisas, do porquê que a gente desenvolve as peças de uma forma ou de outra, eu posso dizer para vocês com garantia de que isso tudo que está acontecendo só vai fortificar todas essas ideias que a gente estava falando antes. E uma das coisas que também é importante da gente pensar nesse momento é que a gente pode perceber que as empresas que mais estão conseguindo administrar os seus recursos são aquelas que fazem parte de que elas fornecem um produto ou um serviço básico ou essencial para a nossa existência. Então, a gente vê empresas alimentícias trabalhando muito, né, porque as pessoas estão em casa, as pessoas acabam consumindo mais alimentos. A gente vê pessoas dentro da área da saúde que tem empresa que também crescendo, porque, afinal de contas, a pandemia que a gente está encarando ela é de cunho... ela tange, na verdade, a saúde das pessoas, então as pessoas estão mais preocupadas com a saúde. Ao mesmo tempo, o que eu queria lembrar para vocês é que a gente trabalha com roupas de bebê. A roupa de bebê ela tem um aspecto muito diferente de uma roupa de adulto. Por exemplo, eu posso ficar muito tempo sem comprar roupa porque eu tenho roupas no meu armário e eu não vou crescer. Agora o bebê ele está sempre crescendo, sempre tem gente tendo filhos, sempre tem casais, né, engravidando e tendo um bebê. Então nunca para de vir novos bebês para o mundo e ao mesmo tempo os bebês nunca deixam de crescer. Então dentro do nosso ramo da moda de bebê a gente ainda tem vantagens porque o nosso produto ele é essencial dentro da linha de bebê, né? Tem várias coisas que a gente pode vender e que são vendidas para um bebê que não são tão essenciais quanto a própria roupa. Então, a gente está num mercado de consumo onde as pessoas elas vão obrigatoriamente precisar consumir aquilo que a gente está vendendo. Então, eu queria tranquilizar vocês com relação a isso e dizer que a Concuca ela está cada vez mais se aprimorando e se desenvolvendo para oferecer produtos melhores e que vão trazer maior custo-benefício para o cliente de vocês. Afinal de contas, a gente percebe cada vez mais que é exatamente isso que esses clientes vêm buscando e a gente sempre vai trabalhar em direção a isso, né? A gente tem um conceito, a gente tem um produto e a gente traz inovação a partir disso e a gente vai continuar trazendo cada vez mais informação para vocês. A gente estava já planejando desenvolver um conteúdo que a gente entende que é super necessário para vocês lojistas, para terem argumento na hora da venda, para saberem como expor as mercadorias dentro da loja de vocês, para saber por que a gente desenvolve as peças de uma determinada forma e não de outra. E esse conteúdo a gente estava desenvolvendo para publicar um pouquinho mais adiante, porém, com a situação atual, eu sinto que é primordial a gente já publicar esse conteúdo agora, para vocês terem acesso a isso. Nesse conteúdo vocês vão ver que eu vou falar que a informação hoje em dia é uma das coisas mais valiosas que a gente pode ter. Então, eu entrego para vocês essa experiência toda que a gente tem dentro da área de moda de bebê, eu e a minha equipe, e todas as pessoas que trabalham junto nisso, né, que fazem parte de uma equipe externa, e todas as nossas pesquisas que a gente faz com relação a isso. Eu gosto muito desse assunto, então todo esse conteúdo está organizado nesses vídeos para passar para vocês essas informações,
porque isso hoje em dia é muito importante, né? Até dentro desse conteúdo tem informações de cursos que eu fiz recentemente, e já que a gente está mais parado, digamos assim, em alguns setores, eu estou investindo bastante nisso, para a gente ficar abastecido de informação e saber o que está acontecendo, né? Saber como se defender, saber como se planejar. Então, tudo isso vocês vão encontrar nesse material, que eu vou disponibilizar para vocês através de um grupo. Eu ainda estou organizando melhor como é que a gente vai mandar isso para vocês. Afinal de contas, a gente estava preparando uma página na internet com login e tudo mais, mas eu decidi que a gente vai criar essa página, mas nesse momento agora é mais importante a saúde empresarial de vocês, porque não é só vocês empresários, gestores, é toda uma equipe de funcionários e pessoas que sobrevivem disso. Então eu me sinto responsável em entregar isso o quanto antes, para vocês já terem isso e irem trabalhando todas essas informações com a equipe de vocês, para vocês venderem mais nessa época que as pessoas elas estão buscando menos, né? E as pessoas não estão tendo acesso também às lojas. Então, muitos lojistas, eu tenho percebido, têm feito atendimentos maravilhosos pelo WhatsApp, à distância. Eu vi que tem lojista nosso ali que está fazendo atendimento por videochamada, eu achei isso sensacional. Então, existem sim formas da gente atender o cliente, mesmo que não seja presencialmente. E hoje em dia, o papel da loja física está extremamente associado com a experiência do nosso cliente. Então, é claro que as vendas nos e-commerces elas estão crescendo, vendas à distância estão crescendo, as próprias lojas físicas fazem vendas à distância, né? Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que vai até a loja física, ela quer ter uma experiência. Então, continuem investindo nessa experiência que o cliente tem com vocês, na loja de vocês, mesmo que ele esteja sendo atendido à distância, né? O que a gente tem de mais importante dentro de uma empresa é a nossa cartela de clientes, e é por isso que agora eu estou disponibilizando esse conteúdo para vocês, e esse conteúdo vai ter muitas informações para vocês saberem como melhor atender o cliente de vocês, mas é claro que cada caso é um caso, o que eu espero é que vocês busquem essas alternativas e se destaquem nesse momento, porque é possível sim a gente crescer nesses momentos mais instáveis e conturbados, e a gente aprende muito com esses momentos, né? Então é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, podem conversar comigo, não tem problema nenhum, eu estou super aberto. A gente está trabalhando muito dentro de nossas casas, dentro da equipe da Concuca, mas tudo que vocês precisarem a gente vai estar atendendo e a gente vai estar tentando solucionar. E é isso. Boas vendas para vocês e que vocês tenham boas ideias e fiquem tranquilos, porque a criatividade não flui para a gente ter novas ideias se a gente estiver tenso e ansioso. Então, respirem fundo, vamos lá, a gente tem força, a gente já venceu outras coisas e a gente pode vencer essa. Muito obrigado.